Estamos de volta e vamos fazer um giro de notícias pelas turmas do TST. Eu começo o nosso giro com o destaque da 7ª turma. Uma executiva de vendas vai ser indenizada por ter tido a carteira de trabalho retida pela empresa, mesmo após determinação judicial para devolução. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho em Santa Catarina considerou que não ficou comprovado que a gerente deixou de conseguir outro emprego por não estar com o documento. Mas, ao julgar o recurso da empregada ao TST, o relator, ministro Vieira de Mello Filho, observou que o artigo 29 da CLT prevê prazo de 48 horas para o empregador fazer as anotações na carteira de trabalho do empregado. E o artigo 53 institui sanção administrativa em caso de descumprimento. Para o ministro, independentemente da prova de que a empregada tenha sofrido prejuízo, a devolução do documento no prazo previsto é obrigação do empregador. A decisão foi unânime. E a 4ª turma considerou inválida a norma coletiva que previa turnos ininterruptos de revezamento de 12 horas por 15 dias. A decisão segue a jurisprudência do TST, que considera integralmente inválida a cláusula coletiva que permite a jornada em turnos ininterruptos de 12 horas. O supervisor contou que trabalhava das 7 horas da manhã às 7 horas da noite por 7 dias consecutivos, folgava por 24 horas e iniciava a jornada das 7 horas da noite às 7 horas da manhã por mais 7 dias também sem intervalo, parava por 15 dias e reiniciava o mesmo ciclo de jornada diária de 12 horas. De acordo com a súmula 423 do TST, a jornada de trabalho de empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento pode ser superior a 6 horas, desde que não ultrapasse 8 horas por meio de negociação coletiva. A súmula define ainda que, nesse caso, os trabalhadores não têm direito ao pagamento das 7ª e 8ª horas como extras. Com base na súmula 423, o empregado pediu a declaração da nulidade das cláusulas coletivas que autorizavam o trabalho acima das 8 horas diárias. O profissional reivindicou também a condenação da empresa Mineração Vila Nova de Santana, no Amapá, ao pagamento como extras das horas que ultrapassassem a 6ª hora diária. Mas o juízo da 2ª Vara do Trabalho de Macapá não atendeu o pedido por entender que a flexibilização da jornada em local de trabalho distante da residência do empregado seria mais benéfica ao profissional, que poderia ter um período mais longo de lazer e convívio familiar. O TRT da 8ª Região manteve a sentença. No TST, no entanto, o entendimento foi outro. A relatora do caso na 4ª turma, a ministra Maria de Assis Calcin, destacou que o artigo 7º da Constituição da República garante aos trabalhadores em turnos ininterruptos de revezamento o direito à jornada de 6 horas diárias. Para a ministra, o fato de o local de trabalho ser distante do local de residência dos empregados não pode ser utilizado como motivo para ignorar o texto constitucional. Por unanimidade, a turma deu provimento ao recurso de revista do empregado, que terá direito ao pagamento das horas extras. E a 8ª turma afastou limitação de tempo de sobrejornada para pagamento do intervalo à empregada. Os ministros da 8ª turma reconheceram a uma auxiliar da fábrica de alimentos Mondelez Brasil o direito às horas extras sempre que a jornada tiver sido extrapolada sem um descanso obrigatório de no mínimo 15 minutos, previsto no artigo 384 da Consolidação das Leis do Trabalho. O artigo da CLT, posteriormente revogado pela Lei 13.467, que mudou a legislação trabalhista, diz: em caso de prorrogação do horário normal, será obrigatório um descanso de 15 minutos no mínimo antes do início do período extraordinário do trabalho. O entendimento da turma mudou decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná, que havia reconhecido o pagamento do intervalo apenas quando a sobrejornada ultrapassasse 30 minutos da jornada habitual. Para o regional, se não houvesse esse parâmetro de meia hora, a empregada seria prejudicada quando precisasse de apenas alguns minutos para concluir o trabalho, pois teria que parar o serviço e fazer um intervalo de no mínimo 15 minutos.
Mas no TST, a relatora na 8ª turma, ministra Dora Maria da Costa, atendeu o recurso da empregada. A ministra destacou que o artigo 384 assegurava um intervalo mínimo e obrigatório de 15 minutos, sem nenhuma limitação ao período de duração de sobrejornada. A decisão foi unânime. O Giro de Notícias segue agora para a 2ª turma. A TAM Linhas Aéreas vai ter que indenizar uma piloto comercial que havia sido dispensada devido a transtorno psíquico. De acordo com o processo, ela sofreu transtorno psíquico grave causado e agravado pela condição de trabalho a que estava submetida e foi dispensada mesmo com essa condição atestada. Ao julgar o caso, o TST reformou a sentença do TRT da 2ª Região em São Paulo, por entender que as circunstâncias de trabalho atuaram como causa e concausa das doenças da aeronauta, sendo presumida a culpa da empresa. Para a relatora, ministra Adelaide Miranda Arantes, caberia ao empregador provar que a atividade não causa risco à saúde ou à segurança da empregada. E essas e outras notícias do Tribunal Superior do Trabalho você também pode conferir e comentar na página do TST no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus.